paz do Senhor a vocês. Amém. Eu quero ler com vocês João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, verso 11. Feliz de retornar aqui, culto de ceia, maravilhoso. Você acredita que eu dormi só 1 hora hoje? É verdade. Não estou conseguindo dormir, irmão. Estou que nem Jeremias, Deus não deixa. Mas amém. Vamos lá. Diz assim: Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se e olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira dos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Verso 13 de João 20. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde colocaram. Então virou-se para sair e viu alguém de pé, e era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro. E ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhe: eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Pode se assentar. A pastora cantou 2 louvores sobre ressurreição, e hoje comecei eu senti de compartilhar esse texto com vocês. Nós estamos vivendo um tempo que me parece que a gente acaba esfriando a mensagem sobre Jesus está vivo. A gente adora um Deus vivo, mas a nossa fé, ela só é uma fé poderosa por causa da ressurreição e não da cruz. Se Jesus não tivesse ressuscitado, só tivesse morrido na cruz, a nossa fé não seria uma fé completa ainda. E é interessante eu falar isso porque nos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus vai relatar que os fariseus, juntamente com os soldados, combinam algo com eles, dizendo assim: oferece dinheiro e diga que alguém levou o corpo de Jesus. Esse relato só tem em Mateus. Já no livro de Marcos vai falar sobre quando Jesus ressuscita. Ele é específico a falar: eu vou me apresentar aos meus irmãos, e avisa a Pedro também. É o único lugar que recita que quando Jesus ressuscita, e ele afirma também ao apóstolo Pedro, porque é o Pedro que, se a gente souber, se a gente lembrar, ele havia negado Jesus, estava desviado. Então Jesus reafirma em Marcos que iria ressuscitar e se apresentar a Pedro. Só está no livro de Marcos. O livro de Lucas vai contar a história dos 2 discípulos do caminho de Emaús, muito específico. É o único lugar que conta detalhadamente. Em Marcos até cita eles, mas em Lucas é diferente. Quando eles estão saindo de Jerusalém, num campo aberto, voltando para a cidade, voltando da cidade, a Bíblia diz que o Senhor aparece para eles, e os olhos deles só são abertos depois que eles ceiaram o Senhor. Mas no livro de João é o único lugar também que conta, diferente dos outros 3, que Jesus é o jardineiro. Por que é importante eu relatar isso? Porque cada pessoa vai ter um olhar diferente para Jesus. O texto que lemos, a Bíblia vai dizer que Maria, ela vai até o sepulcro, e ela começa a chorar, trêmula, diz a Bíblia no verso 11. Ela baixou e olhou e disse:
que olhou para dentro e viu dois seres que são os anjos do Senhor vestidos de branco. O texto afirma, no versículo 12, que eles estavam sentados à cabeceira do lugar aonde tinha estado o corpo de Jesus. Quando ela está ali trêmula, chorando, ela não queria só as evidências da ressurreição, evidências essas que Jesus falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Não, ela queria ver Jesus o ressurreto, ela queria ver Jesus ressuscitado, ela queria ver de fato que as palavras não tinham caído por terra. E aqui a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos: nós precisamos olhar para o Evangelho na perspectiva que nós adoramos um Deus vivo e não um Deus morto. Por quê? Porque quando a gente tem essa percepção no texto, um pouquinho mais, há três fatos que chamam a atenção quando Maria está nessa postura do túmulo vazio. Em primeiro lugar, ela olha lá para dentro e começa a chorar. Maria estava olhando para dentro do túmulo e viu os anjos. E os anjos perguntaram para ela: mulher, por que choras? E ela responde aos seres: porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram ele. A Bíblia vai dizer que então ela cogitava que alguém havia roubado, levado o corpo de Jesus. Mais à frente, como nós lemos, um pouco mais abaixo, só para a gente contextualizar e a gente anda, a Bíblia vai dizer então que novamente, a Bíblia vai dizer no verso 14: então virou-se e viu alguém em pé, e era Jesus, mas ela não o reconheceu. Versículo 15: mulher, por que está chorando? Perguntou ele: a quem você procura? Pensando que era o jardineiro. Esse é um ponto principal que eu quero abordar aqui nesse início. Quando ela olha e não reconhece, ela fala a mesma coisa: olha, se você levou o corpo do meu mestre, fala onde está, porque eu quero buscar. Irmãos, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando de uma pessoa que foi liberta. Eu estou falando de uma pessoa que estava opressa. A Bíblia diz que 7 espíritos havia na vida de Maria. Sabe por que ela está no sepulcro? Porque ela sabia o peso de ser liberta. Sabe por que nós estamos aqui? Para recordar que nós somos libertos por Jesus, curados por Jesus, e nós precisamos levar adiante essa mensagem. Sabe, a nossa vida não acaba chorando porque Jesus morreu. A nossa vida é se alegrando porque Ele está vivo. A maioria de nós, às vezes, como essa mulher, a gente pode perder essa sensibilidade. A gente não consegue olhar e ver Cristo de fato, porque um dia nós estávamos presos e Deus nos libertou. Nós estávamos opressos e o Senhor foi lá e nos curou. Sabe, essa mulher é a maior evidência da graça de Deus para nós aqui hoje, porque na verdade, mediante esse mundo caótico que vivemos, mediante as lutas que passamos, Deus resolveu plantar um jardim chamado igreja nesse mundo, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus nesse texto, Ele é o jardineiro que está podando. Ele continua podando você para dar mais fruto. Ele continua manifestando em nós a sua graça. Sabe, a Bíblia ela é interessante porque ela pensava que era o jardineiro. E ela diz assim, ó, um pouquinho mais. Olha o que diz a palavra no verso parte C do 14: pensando que fosse o jardineiro, se o Senhor levou ele embora, diga onde colocou e eu irei buscá-lo. Repete comigo: eu irei buscá-lo. O segundo passo que eu olho aqui é o discernimento. O segundo lugar que a gente pode aprender nessa evidência é que depois de ela olhar o túmulo vazio, Maria olha para trás e não reconhece. Quantas vezes nós viemos de culto a culto, não para buscar uma experiência religiosa, mas para olhar para trás e lembrar da onde o Senhor nos tirou. Sabe, esse texto para mim é importante eu falar isso, por quê? Porque o texto está dizendo que ela não reconheceu. Jesus não estava de uma forma como ela estava vendo todo o tempo. Jesus não estava glorificado, mas não estava de acordo com aquilo que ela estava acostumado. Jesus faz a mesma pergunta, repete comigo: não chores. O Senhor nessa manhã vai arrancar toda lágrima dos seus olhos e vai levantar você na alegria e na celebração da ressurreição. Sabe, eu não quero ficar a vida inteira entrando num culto, irmão, e sempre a gente está chorando por algum problema, mas a gente precisa voltar a ser uma igreja que celebra.
ser uma igreja que festeja, ser uma igreja que tem alegria. Os crentes não sorriem mais, os crentes estão às vezes sem alegria, sem, sabe, opresso, preso, preocupado na sua luta, chorando por alguma coisa que está sofrendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: o sepulcro está vazio, não é só a cruz que está vazia. A maior evidência que ele não está no sepulcro é que ele venceu a morte. Sabe, quando ela olha, é interessante, ela fala assim, ó, cadê o corpo de Jesus? Por quê? Porque ela queria algo morto, mas ele estava vivo. E é exatamente esse relato. Nós não vamos voltar a olhar para trás, a morte de Cristo. Nós vamos olhar para o trono, porque o trono, aonde ele está hoje, ele não está mais na cruz, ele não está no sepulcro, ele está no trono. Ele está governando sobre nós. Levanta a sua mão, quero liberar uma palavra. O Senhor está dizendo essa manhã: chega de você chorar pelo seu passado, chore por coisas novas, se alegre por coisas novas. Chega de olhar para trás e chorar por aquilo que você gostaria que Deus fizesse meses atrás. Deus iniciou um novo mês para que você possa desfrutar desse novo mês, possa buscar a presença dEle. Essa é uma estação de abertura, essa é uma estação de renovo, essa é uma estação de alegria. Sabe, mulher, olha, não chores. E aí ele fala: Maria. Então ela reconhece. Sabe, Deus conhece o nosso nome. Ele sabe dar um basta na situação que você tem orado. Ele sabe dar um basta, porque essa mulher foi expelido 7 espíritos malignos da vida dela. Ela foi a primeira missionária a levar a palavra que Jesus havia ressuscitado. Está comigo? O fato que chama a atenção é que as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo tenham sido mulheres que creram. Olha para cá. Isso porque os judeus não tinham consideração por testemunho de mulheres. Sabe que esse fato me chama a atenção? A ressurreição é por fé. Porque quando ela chega para contar para os discípulos, eles não acreditam nela. O livro de Marcos vai dizer que também, quando os 2 discípulos do caminho de Emaús encontram eles na mesa, conta para eles, eles também não acreditam. Esse é o primeiro ponto. Eu e você precisamos ter uma experiência com Deus vivo, cada um de nós. Não adianta alguém falar sobre Jesus para mim, eu preciso experimentar. Entende o que eu estou falando ou não? A pergunta é: qual foi a última vez que Deus fez algo por você tão sobrenatural que a sua fé está ativa, renovada e avivada? Porque ele está dizendo: não adianta, o testemunho de uma mulher não é válido, e ela conta mesmo assim. O testemunho dos 2 discípulos, a Bíblia diz que eles também não acreditam. Só um fato aqui. Em terceiro lugar, o olhar para a frente do testemunho, Jesus ordena para Maria que ela não detenha ele. Porque quando ela vai abraçar, porque é exatamente esse lugar. Nós estamos aqui para buscar a Deus, irmão. Nós não estamos aqui para ter uma experiência qualquer. Todo culto é um culto de experiências novas que Deus quer nos dar de fé. E aí quando ela vai agarrar, ele fala: não detenhas, porque eu não fui até o Pai, eu não fui glorificado. Aqui há uma parte que eu quero compartilhar com os irmãos, porque os agnósticos diziam que não pode ter algo divino, sobrenatural no corpo, na matéria, no mesmo lugar. Jesus precisava ressuscitar no mesmo corpo para destruir com essa doutrina e falar: o mesmo corpo que está ferido é o mesmo corpo que eu ressuscito, para mostrar que aquilo que eu fiz, as marcas dos pregos das mãos, foi real. Eu morri por você, mas eu estou vivo. Sabe, Jesus ressuscita com o mesmo corpo. E é importante eu falar que essa comunhão é tão interessante que quando ela vai tocar nele, ele não deixa. E ele diz assim: olha, eu não subi ao Pai. Olha para mim, diga assim comigo: a comunhão do Senhor, ela é para sempre. Deus te salvou talvez 30, 40, 50 anos atrás. Você tem essa mesma paixão de continuar buscando? Porque é isso que ela está mostrando para a gente. Você tem a mesma vontade do que os primeiros dias? Será que a gente não perdeu o amor pela presença do Senhor? E Deus quer renovar isso na nossa vida. Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz assim, ó: bendita seja Deus, o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A sua esperança não está morta, a sua esperança está viva. Sabe, o texto de Pedro, ele começa a dizer assim, a partir do versículo 4:
para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder o seu valor, herança guardada para os céus para vocês, mediante a fé, que são protegidas pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelado nos últimos dias. Pedro está parafraseando o seguinte: que se hoje cada um de nós temos uma expectativa da volta de Cristo, e que se eu e você dormir no Senhor hoje, nosso corpo morre, mas ele ressuscitará. Ou seja, nós temos uma garantia que poucas pessoas lá fora têm. Aliás, a ressurreição de Jesus, o significado dela é a pedra de esquina, ela é o fundamento do Evangelho. Se a ressurreição de Cristo, se Cristo não venceu a morte, então ele não poderia se salvar e salvar os outros. A grande verdade é que ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Ele tinha poder de tomar a vida e dar a vida, e foi isso que ele fez. Em Lucas, no capítulo 24, só um pouquinho mais, 36, enquanto ele falava isso, o próprio Jesus apresentou a eles e disseram: a paz seja com vocês. E eles ficaram assustados, com medo, pensando que estava vendo um espírito. Lembra que eu falei que era importante ele ressuscitar com o mesmo corpo? Olha o que diz a palavra: porque vocês estão perturbados, porque se levantam dúvidas em seu coração. Veja as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Olha o que diz: toquem e vejam, um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo o que eu tenho. Por isso mostrou as mãos e os pés. Essa foi a garantia de que a nossa fé não morre. A nossa fé é uma fé que nos salva, é uma fé que vai levar eu e você ao céu, à eternidade. Alguém está comigo? Diga amém. Então nessa manhã eu quero declarar: você quando ora, você não ora para o vazio, você ora para alguém que pode te responder. Você quando libera cura, você não ora, libera cura para uma pessoa que estava enferma e pode ser curada, porque o próprio Espírito Santo que habita em você, quando você ora por cura, a cura acontece por causa do nome de Jesus. Olha para mim. Existem dois tipos de evangelhos na Bíblia. O primeiro é de João Batista, o evangelho que você ouve. João Batista fala assim: eu batizo com água, mas aquele que virá batizará com o Espírito Santo. Grava isso. João Batista pregava o evangelho para as pessoas ouvirem e se arrepender. Mas quando a Bíblia diz que João está preso, e ele envia os discípulos para perguntar se Cristo era o enviado mesmo, Jesus fala assim: fala para ele que o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, mortos são ressuscitados. O evangelho que Deus quer nos dar é o evangelho que você vai ver, não só ouvir. Está me ouvindo o que eu estou falando? As pessoas lá fora não querem mais só ouvir o evangelho da nossa boca, ela quer demonstração de poder. Ela quer que eu e você, irmãos, o fato é, nós estamos vivendo numa geração que duvida, que é incrédula, que não adianta só falar, ela precisa de sinais. Sem sinais eles não vão crer. Deus quer usar você nesse tempo. Olha para mim, se Cristo está vivo, se Cristo te libertou, saia daqui hoje como missionário e espalhe essa palavra para todo mundo da tua casa, do teu bairro. Espalha para todo mundo que você está vivendo na igreja, não como alguém alienado. Você está vivendo na presença de um Deus vivo, daquele que te libertou, daquele que te curou. Alguém foi liberto por Jesus um dia aqui, alguém foi curado por alguém foi curado por Jesus aqui. Então leve essa mensagem que você adora um Deus vivo, não um Deus morto. Você adora um Deus vivo. Por isso que ele mostra a marca em suas mãos e pés. Por não crerem ainda, estão cheios de alegria e espanto. Ele perguntou: vocês têm aqui algo para comer? E ele come na presença do Senhor. Por que Jesus está mostrando esse texto para nós? Porque Jesus não voltou. Aqui cai uma outra doutrina espírita, por exemplo. Jesus não voltou reencarnado, ele voltou com o mesmo corpo, ressuscitado. Essa é a diferença. Você está entendendo o que Deus está tentando falar para nós aqui hoje? A gente entra no culto, acredita, amanhã no primeiro problema a gente desacredita do culto que nós ouvimos. A gente não pode pegar nessa ceia, ele diz, em memória de mim, para se lembrar do que eu fiz, até que eu venha. Olha para mim, Cristo não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Mas se Ele ressuscitou, a nossa fé é viva, poderosa.
a ressurreição perde o valor, como provavelmente algumas pessoas alegam que Cristo é somente um profeta, ele não é o Filho de Deus. Olha para mim, Abraão, ele morreu 1900 antes, foi o pai do judaísmo, ele que fundou o judaísmo, Abraão, 1900 anos antes de Cristo, e ele nunca alegou de ter ressuscitado. Em João capítulo 8, 58, Jesus responde isso aos fariseus dizendo: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Antes mesmo de você criar um elo de lei no futuro, eu sou antes de Abraão. Olha essa resposta que o Senhor está nos dando. Esses 3 tipos de credenciais essenciais a respeito de Jesus, que é importante para a nossa fé. Primeiro, o impacto da vida, da história, pelos milagres e ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz em João 21, 25, diz assim: Jesus fez tanto muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para todos os livros que fosse escrito. Jesus fez sinais, ele andou nesse mundo e não tem como registrar tudo que ele fez. Segundo ponto, as profecias que cumprem na vida de Jesus. Lucas 24, 27 diz assim: começando por Moisés, todos os profetas, explicando, constava a respeito dele em todas as escrituras. João capítulo 5, 39 diz: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam nelas vocês têm vida eterna. São as escrituras que dão testemunho ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Sabe o que eu quero dizer? Não adianta a gente ler a Bíblia como um religioso, a gente tem que achar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Toda a escritura está apontando para ele, é isso que eu quero dizer. Então, se Jesus passou nesse mundo ensinando, fez sinais, e também a Bíblia diz que todas as profecias apontam para ele, a terceira evidência que a nossa fé é uma fé importante e poderosa nesses dias, é que a nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo. O terceiro ponto, em Marcos 16, 9, diz assim: quando Jesus ressuscitou de madrugada no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, e ela foi e contou aos que eles tinham estado e que estava com Jesus, lamentando e chorando. Quando ouviu que Jesus estava vivo, a Bíblia diz que fará isto por ela, mas eles não creram. Depois Jesus apareceu novamente a 2 deles que estavam no caminho do campo, e novamente eles não acreditaram. Versículo 14: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus apareceu e repreendeu pela sua incredulidade obstinada, dureza de coração, pois se recusavam crer naqueles que tinham visto depois da sua ressurreição. Irmão, olha para cá. Eu acredito que essa manhã, e eu não vou estender tanto, nós precisamos de um batismo na nossa fé. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: qual foi a última vez que Deus te usou em milagre? Não, é sério. Qual foi a última vez que você orou por alguém que estava doente e foi curado? O que a gente está fazendo com a igreja? A igreja foi chamada para o sobrenatural. E eu não estou falando para os seus pastores, estou falando aqui, ó. Sabe quem viu Jesus ressuscitar primeiro? Uma discípula. Não foi o pastor da igreja chamado Pedro. Isso significa que cada um de nós precisamos de uma experiência viva com Jesus. Sabe o que a gente torna? Sabe a diferença de espiritualidade e religiosidade? A experiência. O apóstolo Paulo diz que a nossa fé não pode se apoiar em sabedoria de homens, mas no poder, na demonstração do poder do Espírito Santo. Para que a nossa fé não se apoie em sabedoria do homem, sabe por quê? Não foi o coach, não foi a autoajuda, não foi a psicologia que te salvou, foi o evangelho de poder. A gente parou de crer no sobrenatural. Por exemplo, se hoje eu fizesse aqui, ó, irmãos, vou ler esse texto, explicar 5 minutos e começar a orar por vocês, ficar aqui 1 hora orando por vocês, sabe o que as pessoas vão falar? Um culto sem palavra. A pergunta é: quem inventou a liturgia? Você ou foi Jesus? Tinha lugares que Jesus curava, depois pregava. Sabe, o Senhor quer nos dar o evangelho de poder através da sua vida. Olha para cá, se você adora um Deus vivo, não era para você trazer a foto para pastor, o apóstolo orar pela sua família, porque o relacionamento de oração que Ele quer ter com você
Se o Espírito Santo está aqui, ele tem que fazer sinais essa manhã na nossa vida. Ele tem que voltar a nos usar com poder. Tem muita gente para ganhar Guaianazes. Tem muita gente da sua família que não acredita no evangelho que você vive. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque eles são incrédulos. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Ontem eu estava ministrando em Mogi, irmão. Vou falar só um dos sinais. Tinha uma menina que ela entrou em colapso. Eu nem encostei nela, irmão. Eu fui me aproximando, ela foi tremendo. Eu fui me aproximando, ela foi tremendo. Eu fui me aproximando e o Espírito Santo começou a tocar ela. Olha para cá. As nossas crianças precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Os nossos adolescentes e jovens, que são futuro líderes da igreja. É a igreja do hoje, mas futuro líderes da igreja do amanhã. Líderes, não. A igreja de hoje eles já são. E como que a gente vai apresentar um evangelho só de conquista, de porta aberta, de emprego, de dinheiro? Nós precisamos apresentar o evangelho da essência, o evangelho que transformou você. Porque antes de você ter família, ele te salvou. Antes de ele te dar carro, ele te salvou. Antes de ele te dar emprego, ele te curou. Por quê? Porque ele não quer que a nossa fé se apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Os discípulos precisavam dessa evidência, irmãos. Olha para cá, como é que você está na mesa? Jesus repreende a mesa deles, a mesa da incredulidade, do coração obstinado, endurecido. Porque acreditar que alguém venceu a morte não é para qualquer um. Ninguém havia ressuscitado, só Jesus. Olha para mim, o jardineiro está aqui hoje para poldar e tirar a incredulidade do nosso jardim. E o Senhor vai nos dar fé nesse tempo. Não tem a ver com grito, não tem a ver com personalidade, tem a ver com como eu creio. Olha para cá, a fé é um dom, ela precisa desenvolver na sua vida. Deus quer te usar com poder, Deus quer te usar com graça. Não só para enriquecer você, mas o que você vai fazer depois que Ele enriquecer você. O Espírito Santo te trouxe para uma manhã sobrenatural. A Bíblia diz, da maioria das religiões, escute isso, do mundo, só 4 delas se baseiam nas meras proposições filosóficas. Dessas 4, 3 se baseiam em personalidade. Só o cristianismo afirma que o seu fundador deixou o túmulo vazio. A primeira, escute bem, Abraão, fundador do judaísmo, morto, Gênesis 25, 7 e 8, terminando. Abraão tinha 175 anos quando morreu. Abraão viveu 175 anos. Então Abraão deu o seu último suspiro, morreu de boa velhice, um homem velho e cheio de anos. Profeta Maomé, fundador do islamismo, morreu 8 de junho de 632 em Medina, depois da última peregrinação em Meca, após ter adoecido com febre e dores intensas. Foi enterrado na sua própria casa. Buda, o fundador do budismo, adoeceu com a idade de 80 anos, gravemente em Vachilar. A causa imediata da morte foi uma refeição, cogumelos venenosos, que um discípulo dele, chamado Junda Ferreiro, deu para ele, e ele morreu de desinteria, desidratado, irmão. Em 30 de junho de 1948, Mahatma Gandhi, fundador do hinduísmo, foi assassinado pelo hinduísta fanático. A queima-roupa, o líder que era venerado na Índia, que ainda é, a reunião que eles estavam vivendo em oração em Delhi, o fanático vem dar um tiro, a queima-roupa nele. Hipólito Leon Desinardi, Allan Kardec, muito conhecido aqui no Brasil, filosofia espiritualista, fundador do espiritismo. Ele foi vítima de um aneurisma aos 64 anos, em 1869, enterrado em Bérolache, em França. Por que eu estou citando isso? Porque Jesus não morreu de aneurisma, Jesus não foi envenenado. Jesus morreu a tiro queima-roupa. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. E Ele diz: sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Quem pode glorificar?
Você não adora um Deus que está no sepulcro, você adora um Deus vivo. Então Deus pode te responder essa manhã. Nenhum desses fundadores estão aqui para falar: sem ressurreição a fé cristã não poderia existir. Não podemos chorar somente. Aqui é alívio, refrigério, alegria. A cruz não deve levar somente a gente pesar. Irmão, você não é mais a mesma pessoa que você era. Aleluia. A ceia é uma comunhão. Ou você está voltando na lei, na sua consciência, confessando os mesmos pecados? Deus te libertou. Passe pela cruz se alegrando e se renove na fé pela ressurreição. Sabe, essa semana Deus vai te dar uma experiência tão cabulosa, tão poderosa. O Espírito Santo não deixará a sua fé derrotada. O Espírito Santo vai levantar a sua fé. Se você olha para mim, se o Senhor falou com uma árvore e ela obedeceu, por que você não fala para profetizar o que está acontecendo na tua vida para que Ele faça? Como é que uma árvore tem ouvido e você tem ouvido e não ouve? Aí o problema é na sua empresa, então profetiza para que o Senhor prospere ela. O problema é com o seu filho, profetiza para que o Senhor liberte ele. Você tem uma arma que o diabo não tem: o poder da palavra. Olha para mim, o poder da palavra foi dado para a igreja. O diabo não pode liberar uma palavra e criar, mas a gente pode. Jeremias: colocarei as minhas palavras na sua boca, e quando você profetizar, eu edificarei, vou plantar, vou construir. Use as suas palavras como palavras de Deus. Por isso que quando Deus fala assim, profetiza, é a palavra, o poder da palavra. É pela palavra que a gente vence. Levante a mão. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Então levanta a sua mão e recebe uma nova estação de fé. É uma nova estação de fé, uma nova estação de milagre. Deus vai romper sinais a partir de hoje nesse lugar. A graça do Espírito quer romper nesse lugar. Eu quero que você saia carregado de culto aqui, tão cheio que você vai sair. Eu quero que o paralítico entre aqui e saia andando sem ninguém orar por ele. Consegue enxerga porque viu um anjo que viu o jardineiro. Escute bem, irmão, nós precisamos de uma fé poderosa. Precisamos. Sem fé é impossível. A gente crê num Deus que a gente não vê, mas a gente sabe que Ele está com a gente. Convicções. Por que é importante Deus fazer sinais e milagres? Olha para cá, eu preciso frisar um pouco mais nisso, para que a nossa fé não se torne uma fé natural. Nós não somos convencidos porque Jesus abre uma porta de emprego para nós. Nós somos chamados para ter fome pelo sobrenatural. Diga-se comigo, a essência do Evangelho começa com uma mulher grávida do Espírito Santo. Nem José acreditou na noiva dele. O anjo aparece para ele em sonho e fala: volta lá e recebe ela como mulher, porque eu estou engravidando ela. Sabe por que Deus está fazendo isso? Deus estava dizendo: eu nunca chamei você para ser uma pessoa natural. Eu nunca chamei você para ter razão. Eu chamei você para ter fé. Quem adora um Deus vivo aqui? Deus pode te curar essa manhã. Deus pode restaurar as pessoas da sua casa. Olha para mim, saia daqui hoje e faz domingo que vem não ter cadeira para sentar. É sério o que eu estou falando. A gente deveria lotar as nossas igrejas, irmão, mas não lotar porque a gente está chamando. Faz as pessoas ver o Evangelho em você. Cure elas na rua. Profetiza no mercado. Meu filho, que eu estou falando? Se a gente esperar o mundo inteiro, varão, vir à igreja para ser salva, não vai dar. Mas Deus plantou uma fonte dentro de nós. Deus plantou um rio dentro de nós. Quando você lembra de Ezequiel 47 aqui? Diga amém. Lembra que as águas saíam debaixo dos umbrais? Diga comigo, as águas eram dentro do templo, eram rasas, mas quando saía por debaixo da porta, lá fora, ela aumentava.
Dentro do templo as águas eram rasas. Quando saía por debaixo da porta, a Bíblia diz: o anjo começou a medir. Mediu 500 metros, mediu mais 500 metros, mediu mais 500 metros. Águas que davam nos artelhos, joelhos, lombos. Águas que não dava mais para andar. Sabe o que ele está dizendo? O rio vai aumentar, não é aqui dentro, é lá fora. É quando sai do templo. Deus te salvou e você carrega uma palavra de reconciliação. A nossa palavra, irmão, olha para mim. Eu tenho uma crise com um profeta chamado que é João Batista. Eu sou João Batista dos meus dias. Não é o cajado que converte, é o Espírito Santo. A gente quer ser pessoas de exortação, e é um dom, a Bíblia diz. Não é todos que foi chamado para exortar. Tem pessoa que exorta e fere, e tem pessoas que exorta e ganha. Porque a exortação é um evangelista que está ali desesperado para não deixar aquela alma ir para o inferno. Quanto tempo faz que você não tem medo de ir para o inferno? Já parou para pensar? Ontem à tarde eu chorei: Deus, eu não quero ir para o inferno não. Eu tenho medo de ir para o inferno. Não é só temor não, eu tenho medo. Eu fui chamado para a eternidade, eu não fui chamado para a condenação. Sabe quando a gente pode ir para o inferno? Quando a gente deixa de orar, quando a gente não busca mais como Maria fez. Irmão, ela falou assim: olha, aonde está o corpo dele que eu quero buscar? E quando ela ouve o nome dela, a Bíblia diz que ela quis abraçá-lo. Olha a tamanha devoção e paixão que ela tinha por Jesus. A gente não tem mais isso. A gente está no automático. Entra no culto, dá a nossa oferta, canta, toca, vai embora. Deus quer avivar aqui você hoje. Está comigo? Diga comigo. Os discípulos continuariam sendo homens quebrados e derrotados. A cruz continuaria o seu fim triste e vergonhoso na carreira de Jesus. Mas a origem do cristianismo depende totalmente da convicção dos primeiros discípulos da ressurreição. Olha para cá. Qual foi a mensagem que Pedro pregou? A mensagem de Pedro em Atos vai falar que eles levavam a mensagem da ressurreição. Eles não pregavam Deus morto, eles pregavam Deus vivo. Eles levavam o testemunho. Lucas capítulo 24, 5. As mulheres ficaram amedrontadas, com o rosto curvado na terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Lembra que ele disse que encontraria vocês na Galileia? Olha para cá, Jesus não mentiu para vocês. E sabe quem está falando para ela? Anjos. Anjos falando para elas. Nós estamos num tempo teológico tão ruim no Brasil, irmão. Não só por causa das heresias, por causa do tradicionalismo. Estão tentando anular o sobrenatural. Aí questiona a oração em línguas, questiona a profecia, questiona a visão. Daqui a pouco a gente não tem mais nada de fé sobrenatural. Você não está percebendo que essa é uma estratégia de tornar você uma pessoa comum? Nunca você foi chamado para ter uma fé comum. Jesus continua te usando para curar, para libertar, para pregar. Se prepara, a palavra que vai sair da tua boca vai mudar pessoas. Quem cruzar o teu caminho vai ouvir um evangelho de poder na sua vida. Sexta-feira eu estava mal, zoado, emocional. Às vezes a gente fica assim. Somos carne. Pastor, só ler 2 Coríntios capítulo 5. Nós que temos o Espírito gememos a nossa habitação celestial, enquanto a gente está nesse corpo mortal aqui. Romanos capítulo 8, 23. Nós que temos as primícias do Espírito também choramos e gememos. Você é crente? Sim ou não? Mas você é ser humano. E aí daqui a pouco o pastor César, e eu estou até agora sem responder ele. O pastor César chega e manda uma mensagem: pastor, atende aí que eu preciso falar com o senhor. Aí eu pensando que era uma coisa, ele respondeu embaixo: você foi para a Inglaterra, orou por uma pessoa e foi curado. Eu estou com ele aqui, ele quer falar com você. Você percebeu o que eu disse? No dia que você está mal, Deus sinaliza pessoas que foram curadas através da sua vida para testemunhar o sobrenatural que você carrega. O Senhor vai levantar pessoas no seu caminho que vão falar: o dia que você orou por mim, Deus me
curou. O dia que você orou por mim, a porta se abriu. Sabe por quê, irmão? Deus quer te usar para que a sua fé continue no sobrenatural. Deus não quer mais muleta. Deus não quer, creia por mim. Você precisa crer por você. Você precisa ter uma experiência com Jesus ressurreto. Você precisa do Deus vivo. Você precisa de visitações sobrenaturais. Alguém está comigo? O que a gente vai fazer com o livro de Daniel, que é a última semana de Apocalipse? Se a gente tem a base do livro de Daniel como escatologia e está na última semana com algumas últimas profecias, então a gente não pode crer só na escatologia. A gente tem que crer no livro completo, a visão que ele teve de Jesus, o rio de fogo saindo do trono. A gente tem que crer em tudo que está escrito lá. Desculpa, eu gosto de andar, irmãos, aí é loucura. Diga para o seu irmão assim, fala assim: a fé para testemunhar a ressurreição. Hoje é o domingo da ressurreição. A postura do indivíduo que diz a respeito da ressurreição, ao meu ver, olha para mim, não é mais uma opinião teológica o que eu estou falando. Não é uma opinião teológica. O cristianismo fica de pé ou ele cai por causa da ressurreição. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. Você percebeu que não é a cruz? A pastora cantou 2 vezes aqui. Ele venceu. O que ele venceu? A morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Só que como a gente ora, chorando, com raiva, triste, machucado, está na hora de você olhar para o trono e ver o que Estevão viu. Estevão viu ele assentado no trono de pé. Perdão, sentado no trono não, viu ele de pé, ao lado do trono. Diga-se comigo, nós vamos ver Cristo de pé. A Bíblia diz: ora, sido proclamado Cristo ressurreto dentre os mortos, como é possível que alguns entre vocês afirmam que não existe ressurreição dos mortos? Paulo estava dando com isso, irmão, em Corinto. Já tinha gente espalhando que Jesus não estava ressuscitado. Já tinha pessoas espalhando incredulidade. Então ele começa a dizer no versículo 13: então se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, por conta das testemunhas que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem próprio Cristo foi ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não serve de nada. Qual é o apoio da nossa fé? Ressurreição. Quem está comigo? Quando você clamar na igreja, no seu carro, na sua casa, no seu lugar de trabalho, clame por um Deus vivo, chame por Ele, e Ele virá ao seu encontro. Se alguém perguntasse como a ressurreição de Cristo é a prova que Ele era o Filho de Deus, repete comigo, eu posso responder. Repete comigo, em primeiro lugar, Ele é o único que ressuscitou pelo seu próprio poder. João 10:18: ninguém tira a minha vida, antes eu me entrego espontaneamente, livremente, com vontade. Tenho poder para entregá-la e tenho poder para retomar. Esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Estou terminando. As últimas afirmações de de Jesus para Maria foi lindo. Ele diz assim: ó, avisa seus irmãos que o pai deles é o meu pai, que o Deus deles é o meu Deus. Que afirmação, só tem aqui no Evangelho de João essa afirmação. Vou repetir: você tem um Deus e você tem um Pai, que o próprio Filho veio na terra, chamado Jesus, e disse: avisa eles que a fé deles não está só em mim. Por que ele afirmou? Porque agora eu estou vivo e Deus exaltou o nome dele, amém? Ele diz assim: ó, tudo que as Escrituras falou a meu respeito, eu estou testificando. O Pai deles é o meu Pai, o Deus deles é o meu Deus. Você pode glorificar o Senhor? Isso não é uma incoerência do que eu estou pregando. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder.
Segundo lugar, como Cristo pode provar que Ele ressuscitou pelo seu próprio poder? O Filho de Deus, na sua ressurreição, repete comigo, foi o selo de Deus para todos nós. 1 Coríntios 15:54. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Quem pode aplaudir e glorificar o Senhor? Deus nos dá a vitória pela ressurreição. A fé na ressurreição é a pedra angular, é o sustento do arco da fé cristã. Se remover isso, não sobra nada. Essa é a diferença nossa de qualquer outra religião. O nosso fundador está vivo. Ele não morreu com um tiro, aneurisma. Ele não morreu envenenado. Ele não morreu de velhice. Ele morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou para te dar uma fé poderosa. Filipenses 3:10 diz assim: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Participar, identificando-me com Ele na morte. É isso que a gente faz no batismo e na ceia. Identificação que eu morri para o mundo e nasci para Deus. Agora a passagem é essa: qual é o propósito? Que seja a força da ressurreição dentre os mortos e nela estar presente. 3, em terceiro lugar, a confiança intérpreta de discípulos que tinham convicções que ele não estava morto, mas agora está vivo. Ou seja, a pregação do apóstolo Pedro, Atos 2:22. Acaba agora. O povo de Israel, escute: Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres e maravilhas, sinais por meio dele. Como vocês já sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, pelo seu conhecimento daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês pregaram na cruz e o mataram. Mas 24, Pedro continua pregando dizendo: mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pode matá-lo sobre o seu domínio. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e que todos nós somos testemunhas diretas dele. Esse é o terceiro ponto. Ou eles eram doidos, ou eles eram muito apaixonados, testificar e dar a sua vida em favor de uma mensagem. Aleluia, aleluia. Ele era o Messias. Quando Pedro prega sobre isso, o que acontece, gente? 3.000 almas ressuscitam. 3.000 almas ressuscitam da morte para a vida. Ou seja, o espírito deles estavam desligados de Deus, estavam mortos em Cristo, estavam mortos sem Cristo. Mas quando Pedro prega a mensagem, cheio do Espírito Santo, falando que ele estava vivo, os homens levantam a mão e falam assim: o que podemos fazer para ser salvo? Então quando você, a partir de hoje, andar pela rua, pelo seu trabalho, tem uma grande expectativa que Deus quer usar você, que Ele não quer usar os seus pastores para alcançar Goianazes, Ele quer usar você. Amém? Minha irmã usava cocaína. Eu era um pouco religioso no começo, porque eu queria tentar convencê-la de parar. Falei assim: para com isso, tal. Gerava aquele desconforto. Só que tem pessoas que usam droga em casa, é codependente emocional delas, é difícil. Imagina a dor de uma mãe orando por um filho que precisa ser liberto. E eu encerro aqui. Imagina uma mulher orando pelo seu marido para ser liberto, ou vice-versa. Mas um dia o Senhor falou assim: não prega para ela quando ela está desse jeito. O Espírito Santo falou para mim: deixa para o dia seguinte, declara que você ama ela
e eu vou te usar para ela. Então no dia seguinte, todo mundo que passa pela noitada sabe, é uma depressão terrível. Eu não nasci em berço cristão. E aí no dia seguinte eu chegava para ela e falava: eu te amo, você é uma benção. E eu profetizava sobre ela. A minha irmã foi liberta. Você não vai ser um pai chato, uma mãe chata, pedindo para resolver problemas espirituais de maneira carnal. Usa as armas espirituais. Diga comigo: armas espirituais. Ele está aqui, irmão. Essa manhã é uma manhã de ressurreição. Amém? Quem ora em línguas, levanta a mão. Vocês estão com medo? Quem ora em línguas, levanta a mão. Fica de pé quem ora em línguas. Pode se assentar, irmãos. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Se alguns mais antigos vão lembrar da tarde da bênção, da sexta-feira do Espírito Santo, as pessoas apertavam umas às outras. Está falando em língua já? Já recebeu o Espírito Santo? Ficava incomodando os irmãos. E hoje para nós, tanto faz, tanto fez se alguns irmãos não oram em línguas. Não, irmão. Se é um dom que Deus fala para mim buscar, eu quero. Diga comigo: falar em línguas não é um dom, é uma oração. 1 Coríntios 14:14. Quando o seu espírito ora em línguas, quando você ora em línguas, o teu espírito ora. Amém? Por que eu fiz essa pergunta? Não tem problema se você não ora. O problema é você não querer orar, porque você não recebeu ainda. Porque a maioria das vezes, irmãos, quando a gente fala essa pergunta, porque eu acredito que o dom de línguas, a oração em línguas, perdão, é a porta do sobrenatural, é a base de todos os outros dons. Sabe por que ele é importante? Porque ele é um dom que edifica você. Ou seja, é um dom que te fortalece. Ele é o único dom que é individual. Todos os outros você precisa de alguém para exercer. Você não dá para se curar, você não dá para se autoprofetizar. Você precisa de uma pessoa para fazer os outros dons acontecer. Mas a oração em línguas é um dom que Deus te deu particular. E ele só tem um combo dentro dele que é chamado de interpretação. Aí sim. Hoje Deus quer derramar algo aqui tão poderoso, irmão. Estou sentindo isso. Alguns de vocês vão ter fé sobrenatural a partir de hoje para algumas áreas. Sabe o que você precisa? Não é de dinheiro, é de fé. E o dinheiro vem. Amém? Tem áreas da vida de vocês que vocês têm orado há algum tempo, e o Senhor quer manifestar aqui hoje. O que Neemias tinha? Irmão, é tão complexo. Eu estou fazendo um estudo no livro de Neemias. É tão complexo que a gente vê um monte de profeta profetizar contra o cara. Não é só Sambalat e Tobias não. Semaías é loucura. Fala assim: a Bíblia diz que ele sobe para ter direção. Que veio profetas ameaçando, intimidando ele. Ele vai até Semaías, que era um profeta lá, foi comprado. E a Bíblia diz assim: então, entra aqui no templo, vamos fechar a porta. Olha essa expressão. E a Bíblia diz que Neemias discerniu que aquelas palavras não vinham do Senhor, mas eram palavras de Sambalat para intimidar e parar a obra. Quando você está no vale, cadê os profetas? Mas quando você está honrado, todo mundo quer profetizar para você. Percebeu ou não? O Senhor está dizendo: você foi chamado para levantar os muros da sua casa. Diga comigo: você foi chamado, eu fui chamado para levantar os muros da minha casa. Quantas vezes Jerusalém foi construída? Uma vez só. E quantas vezes ela foi reconstruída? Várias vezes. Os muros
era a proteção de uma geração que não iria se corromper com a geração que se corrompeu. Olha para mim, os muros, vou repetir, Neemias está levantando os muros para dizer: essa geração é uma geração íntegra, que não vai se corromper lá fora, mas também não ficará aqui dentro, vai tocar a sua cidade. Nós precisamos tocar a cultura de Guaianazes. Ouviu o que eu estou falando? Semaías fala assim, ó, fica aqui dentro da igreja. E Neemias fala assim, não, tem que terminar o muro. Vou repetir. Tem pessoas que falam assim, não, fica dentro da igreja, está tudo bem, glória a Deus. Levante os muros do seu bairro. Protege a sua família, está no texto lá. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa. Está no texto. Quem tem que lutar pela sua casa é você, não é os pastores. Levante os muros do seu bairro e fala assim, nesse bairro não vai haver brecha para derrubar o muro. Todas as pessoas que não conseguiu levantar um muro para proteger a próxima geração, nós estamos aqui como igreja resgate para levantar o muro e salvar a Guaianazes para a glória de Deus. Sabe, irmão, levante os muros, impacta o seu bairro, a sua casa. Abre a sua casa, irmão, faz um culto lá. Convide seus amigos perturbados, aqueles da cerveja mesmo, aqueles que fumam uma maconha. Chama eles para um culto na sua casa. Porque se eles não vão na sua casa porque você é crente, então você não conseguiu ainda testemunhar do evangelho de poder. Ou faz na casa deles. Está comigo? O Senhor está renovando essa igreja no batismo de evangelismo. Vocês vão voltar a ganhar almas. Vocês vão voltar a crescer. Evangelho de poder. Você percebeu? Olha para cá. Qual é o problema de orar em línguas em público? Paulo estava exagerando, porque imagina um culto como esse que você ouviu. E encerro agora em 2 minutos. Todo mundo orando em línguas aqui 2 horas, sem sentido nenhum. Não foi isso que a gente fez. A gente louvou, a gente ofertou, estamos ouvindo a palavra. Estamos em 1 Coríntios 14, 26. Quando você se reunir, cante uma palavra de ensinamento, uma revelação, oração em línguas, interpretação da língua, para que todos sejam edificados. Então tem que acontecer isso aqui hoje. Aleluia. Moça, você que está aqui, ó, pôs a mão aqui agora no pescoço. Isso, levante sua mão. O Senhor está renovando os dons sobre você hoje. O Espírito Santo está dizendo que Ele vai alegrar seu coração. Eu vejo um presente chegando para você. O Senhor está dizendo que Ele vai começar a transformar áreas da sua vida. E principalmente, você não vai trabalhar para os outros, você vai trabalhar para você. Deus está começando a lapidar talentos na sua vida. O Espírito Santo hoje entra na sua casa e salva uma pessoa que você tem orado. Olha lá, Deus começa a falar. Muda o culto, é isso, irmão, é isso. Aí o cara vai lá no centro espírita, varão. O demônio toma lá o cara como cavalo, e ele sai de lá com uma experiência. O cara entra na igreja e sai da mesma forma. É normal isso? Não pode ser. A gente tem que ficar doido, gente, chapado igual Maria. Cadê ele? Eu vou buscar o corpo. Ficar doido. Quando vê ele, quer agarrar. Doido por ele. O Senhor está curando o seu emocional aqui. O Senhor está colocando o equilíbrio. Você está no culto, mas sua cabeça está cheia de preocupação. E o Senhor está dizendo, eu vou trabalhar por você. Eu vejo uma mesa de honra. E o Senhor está cuidando de você. Até seu sono vai ser alinhado, Deus está me dizendo. Haverá uma paz em deitar e levantar. Porque você vai produzir melhor se afiar o machado. Sabe o que é afiar o machado? Gasta tempo não usando energia desnecessária com quem não quer te ouvir. Deus está falando com você. Gaste tempo na presença de Deus, para que essa presença fale com você o que você deve falar na hora certa para ganhar a pessoa. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes 10, se o machado estiver embotado, não corta. Você vai usar força quando efetividade. Quando você afia o machado, você fala assim, olha, meu trabalho não vai ser o esforço. 2 Reis 6, quando o machado cai na água, por quê? Estava sem corte. O Senhor está dizendo que está afiando as tuas armas espirituais, a tua fé. O diabo queria ver você caída, depressiva, mas Deus está te curando aqui hoje. Toda essa preocupação está caindo por terra hoje. Amém?
Pastor, eu não oro em línguas, mas tem cura. Você ora por cura e as pessoas são curadas, então exerce o dom de cura, enquanto você não ora em línguas. Não, pastor, eu oro e ninguém é curado, então exerce o dom de conhecimento, exerce o dom de sabedoria, exerce o dom de discernimento. Eu profetizo discernimento sobre você. Deus vai te dar um discernimento igual deu para Neemias. Ninguém vai mais enganar você. Nenhuma profecia virá da carne para você. Vai vir profecias de Deus que vai mudar a sua vida, vai alinhar seu coração. Eu vejo o Senhor alinhando a sua saúde. Toda a má circulação está sendo arrancada dos seus braços, das suas pernas. Eu vejo o Senhor colocando paz no seu coração. Há um papel que você vai assinar. Eu não sei do que é, mas Deus está dizendo: esse é o novo tempo de Deus para você. Há uma chave na tua mão. Você vai mudar geograficamente, Deus está me dizendo. E o Espírito de Deus vai começar a honrar a sua casa. Há um pão bonito sendo renovado da tua mesa. E o Espírito de Deus está colocando um novo tempo. Para que você precisa sapatear? Só conversa, entrega a profecia entendível, legível. Profecia a pessoa tem que entender. Não adianta eu orar em línguas e profecia. Isso não é profecia. Profecia é legível. Quantas vezes eu recebi profecia em língua e falei: meu Deus, eu não sei o que ouvir. A gente faz coisas, irmão, porque a gente aprendeu a fazer igreja errado. Eu vi o diabo tentando calar você na sua vida de oração. Você subiu ali para cantar, mas eu vi uma mordaça na sua boca. É como se o espírito de intimidação quisesse parar e travar você. E o Senhor está dizendo: estou libertando hoje você para cantar, para louvar, para sorrir. A minha graça te basta. Mas eu não deixarei o espírito de ofensa e de intimidação continuar ferindo o seu coração. O Senhor está hoje restaurando a tua casa. Tem carro, varão? O Senhor vai trocar seu carro. O tempo devido, Deus vai te dar um negócio que esse carro não vai servir, vai ter que ser outro. Filha, você aqui, ó, que está encostada na parede, fala assim com a sua mão. Isso. O Senhor falou assim, ó: mande ela cantar como nos primeiros dias. Mande ela exercer o chamado dela. Porque você foi ferida lá atrás. E às vezes você fala assim: ah, se é para ser assim, vou ficar sentado. Eu prefiro melhor ficar assim, porque as pessoas ficam falando que eu quero me mostrar. Não, o Senhor está colocando paz hoje. Ele está curando você, Ele está fortalecendo você. Não tem a ver com a igreja, estou falando de coisas que vêm se arrastando na tua vida. Deus está dizendo: esse ciclo acaba hoje. Você não é órfão, eu te curo, você tem um pai. Quantos tem um pai celestial aqui? Diga amém. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor, obrigado. Eu tenho mais 10 minutos que o Fábio me deu. Esses 10 minutos quero gastar um tempo orando com você. Fica de pé comigo. Nós vamos orar. Nós vamos orar. As portas vão se abrir para você, viu? Recebe em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo. Xeremanaya coremana suriandaralabas. Diga assim comigo: a Bíblia é um livro de experiências com Deus. Abraão é pai do quê? Pai da fé. Desse domingo para o outro haverá testemunhos. O Senhor está me dizendo: haverá testemunhos. Espírito Santo, nós oramos. Pegue na mão de alguém pertinho do seu lado aí. Vamos orar juntos. Pai, nós oramos por uma fé poderosa. Oramos, ó Deus, para aqueles que estão na internet sejam tocados. Para aqueles que estão aqui, Senhor Deus, o Senhor possa renovar. Abra seu coração, meu irmão. Comece a orar, pedir fé, pedir experiências novas, pedir força pelo Espírito Santo, pedir para que o Senhor fortaleça você, pedir para que a graça do Senhor possa encher o seu coração, que a presença dele inunde o seu coração agora, que ele fortaleça o teu espírito agora, que ele renova as suas forças como de uma águia. Senhor, nós oramos por milagres na igreja, oramos por sinais. Comece a passar com fogo aqui agora. Senhor, comece a encher
Aquele que está enfermo, cure agora. Aquele que está opresso, liberte agora. Senhor, vai fortalecendo o teu povo em nome do Senhor Jesus. Enche essa mulher com teu fogo, enche esse homem, batiza agora, Senhor, com teu fogo. Vai enchendo a igreja da glória do Senhor. Derrama agora poder, autoridade, poder, autoridade. Abra os olhos para visões espirituais. Enche agora do teu poder. Mais do Espírito agora. Eu oro por milagres, prodígios, maravilhas. Venham agora nesse lugar. Cheia baracaia torabagai. Espírito Santo, agora derrame o dom da fé. Começa a derramar o dom de línguas agora. Abre a tua boca, começa a orar em línguas. Abre a tua boca, está aí na tua mente. Libera, 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 libera. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Mais de ti. Seja renovado, seja renovada. Que Ele visite você agora com graça. Que Ele visite agora você com poder. Milagres vão acontecer através da sua vida. Curas vão acontecer através da sua vida. Quando você abrir a boca, pessoas vão ser tarabachura curada. Pessoas vão sair libertas. Demônios vão voltar a se manifestar quando você falar. Por onde você passar, os sinais seguirão aqueles que creem. Deus está tocando no útero de uma mulher aqui. Está inchado o seu útero, eu curo agora. Todo esse sangramento eu estanco agora, diz o Senhor. Recebe cura, recebe batismo de fogo. Levante a mão do seu irmão aí agora. Senhor, começa a encher essa igreja. Começa a tocar meus irmãos agora. Derrama sobre eles, ó Pai, o poder da ressurreição, o poder da uma fé viva e eficaz e poderosa. Unja eles, ó Deus, para viver o sobrenatural. Unja eles para viver a glória do Senhor. Renova agora, Senhor, os dons. Renova agora os talentos. Salva, Senhor, a tua igreja nesses dias. Oh, lemanagashore maga. Pura makaya tarasuri mikandaraia. Sheremanala lagana mananye vore magandaso. Ore managasuria.